Sejam muito bem-vindos à quarta aula do nosso curso Começando na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje estaremos encarando a fera. E com isso eu quero dizer que nesta aula estaremos conferindo e entendendo toda a interface da Unity. Porque eu sei que quando a gente abre pela primeira vez a gente fica meu Deus, para que serve tudo isso? Então, segura na minha mão que a gente vai conferir aqui tudo no passo a passo. Mas antes de conferirmos a interface, caso a sua esteja configurada de um jeito diferente, ou seja, caso não esteja com a aba Hierarquia aqui na esquerda, a aba Scene aqui no meio, o Inspector na direita, pode ficar tranquilo que não tem nenhum erro com o seu programa, é apenas uma mudança no layout. Então, para que possamos entender tudinho, vamos primeiramente deixar o layout da Unity do jeito que está aqui na aula. E para isso, veremos no menu que fica aqui em cima, na opção Window, e logo em seguida veremos em Layouts. E aqui, como podemos ver, temos diversos layouts para escolher, podemos inclusive criar o nosso próprio layout, que nada mais é que a maneira que deixamos as abas organizadas, mas para entender direitinho, vamos deixar na opção Padrão, que é esta aqui chamada Default. Então, clicando nela, veremos que a Unity dá uma atualizada rapidinha e já temos todas as janelas no lugar que todas elas deveriam estar. Então, já corrigimos esse detalhe. E agora, um outro detalhe que também pode estar diferente na sua Unity é a sua cor. No meu caso, a Unity está aqui com esse cinza escuro, que eu acho mais bonito e também deixa o olho mais descansado. Mas se por algum motivo a sua Unity estiver com um cinza claro, para mudar também é bem simples. Basta vir novamente aqui no menu de cima, mas dessa vez vir em Edit e logo em seguida em Preferences, que fica bem aqui no final. Então a gente clica, a Unity abrirá uma nova janela e agora no menu esquerdo desta nova janela veremos na opção General, que controla as preferências gerais da Unity, e aqui veremos que temos uma opção chamada Editor Theme, ou seja, aqui nós controlamos o tema do editor. No meu caso está com o tema Dark, que é esse cinza mais bonitão, mas você também pode deixar no tema Light, que se eu não me engano é o tema padrão da Unity. Até alguns anos atrás nós tínhamos literalmente só o tema Light. Então quando veio esse tema Dark, o pessoal realmente curtiu bastante. Então esse aqui é o tema Light, se você quiser você pode usar, não vai alterar em nada o desenvolvimento do jogo, mas eu particularmente não acho ele muito bonito e também acho que cansa a vista. Então mudarei de Light para Dark. É uma atualização que pode demorar alguns segundos, dependendo da velocidade do seu computador, mas é coisa rápida. Então beleza, agora que a sua Unity já está do jeitinho da minha, vamos conferir a sua interface. E nada melhor que começar do começo por esta aba gigantesca que temos aqui no meio. Como podemos ver pelo seu nome, ela se chama Scene, que traduzindo seria cena. Então nesta aba Scene, nós configuramos a cena do nosso jogo. Que mais para frente do curso teremos uma aula específica explicando o que é uma cena, mas basicamente uma cena é uma fase do nosso jogo. Ou seja, quando você tiver a fase 1, a fase 2, a fase 3 do seu jogo, você terá uma cena para a fase 1, uma cena para a fase 2 e uma cena para a fase 3. E o mais legal de tudo é que nessas cenas você literalmente monta o seu jogo inteiro, onde você coloca os seus personagens, os obstáculos, as moedas, inimigos e tudo mais. Só que para colocar tudo isso no seu jogo, você precisa configurar de alguma maneira. E é justamente na aba Scene que você realiza essa configuração. Como podemos ver, ela tem essa borda branca, que indica a câmera do jogo, que a gente já confere também. Mas se pegarmos aqui a ferramenta da mãozinha, olha só, chamada View Tool, a gente pode pegar e movimentar para o lado. Ah, olha só que legal. Então com isso a gente consegue ver que a aba Scene é literalmente infinita. Ela vai para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. E ela é infinita justamente para a sua fase poder ter o tamanho que você quiser. E se você quiser dar zoom ou tirar zoom, você pode fazer isso com o scroll do mouse, rolando a bolinha do meio, ou com a tecla Alt pressionada, você aperta o botão direito do mouse. E aí quando você movimenta o mouse, você dá zoom ou tira. E se você aperta Shift Alt ao mesmo tempo, você consegue dar e tirar zoom muito mais rápido. Então, ou usa a bolinha do meio do mouse, ou Shift Alt e botão direito. Ah, olha só, a aba Scene é realmente infinita.
Então, beleza, é justamente na aba Cine, como eu disse, que realizamos toda a configuração da nossa fase e tudo mais. Mas também podemos ver que ao seu lado temos uma aba chamada Game, que se clicarmos em cima do seu nome, trocaremos para esta aba, e é justamente aqui que a gente pode testar o nosso jogo, pois na aba Cine a gente monta o jogo, e na aba Game a gente testa ele sem ter de sair da Unity, o que é muito legal. Pois imagina toda vez que você fosse testar o jogo, você tivesse que exportar o seu arquivo final para poder jogá-lo. Ia ser bem trabalhoso, né? Então aqui na aba Game a gente já testa ele em tempo real, maravilhoso. Então vamos testar o nosso jogo? Olha, estando na aba Game, a gente pode clicar aqui no Play, temos o botão para jogar o jogo, para pausar e também para avançar ele frame por frame, mas vamos clicar aqui em jogar. E de início, nosso jogo começará a rodar, como podemos ver, só que se liga, não está aparecendo nada, só um azul. Isso aqui acontece porque a gente não tem absolutamente nada no jogo. Mas quando começarmos a adicionar, né, os nossos elementos de fase e tudo mais, eles aparecerão aqui. Então, para sair do jogo, basta clicar aqui no Play novamente. E também basta entender que a aba Game é o resultado final do jogo, né? É como ele estará rodando no seu computador, na TV, no celular, no que for. Então temos a aba Game e a aba Cine. Vamos conferir as outras abas agora, que são igualmente importantes. Então, aqui do lado esquerdo da tela, temos a famosíssima e queridíssima aba Hierarquia, não é mesmo? Que em inglês se pronuncia Hierarchy? Não sei. Então vamos falar em português mesmo, né? Hierarquia. Como vocês podem imaginar, esta aba controla a hierarquia do nosso jogo. Ou seja, ela vai controlar a ordem dos nossos elementos, né? Como podemos ver, temos um elemento aqui chamado Sample Scene, que nada mais é que a nossa cena, né? Como eu disse, a primeira fase que temos no jogo, que a Unity já cria automaticamente. Sample Scene traduzindo seria cena de exemplo, né? Cena padrão. Então, se clicarmos na setinha para expandirmos essa Sample Scene, veremos que temos algum objeto aqui. No caso, o objeto chamado Main Camera, que é justamente essas 4 linhas brancas aqui. E o seu jogo precisa ter uma Main Camera, porque é a câmera que mostra o resultado do jogo. Se você não tiver a câmera, não vai ter nada aparecendo. É justamente por isso que a Unity já cria ela automaticamente. Então, a aba Hierarquia mostrará todos os objetos que você tem na sua fase. Não todos os objetos que você tem no jogo, que você tem na fase específica. Ou seja, temos aqui o objeto da nossa câmera, mas mais tarde você pode ter o objeto do seu jogador, o objeto do inimigo, o objeto de um carro, o objeto de prédio, casa e tudo mais. Tudo que você tem na sua fase aparece aqui. E é extremamente importante ter isso em mente, porque se essa aba começar a ficar desorganizada, vai ficar uma bagunça e uma dor de cabeça. Então, nas próximas aulas aprenderemos uma estrutura legal para deixar ela organizada. E como eu disse, né, a Unity já cria automaticamente uma Main Camera, que é um objeto do jogo, que na Unity se chama Game Object, traduzindo, né, objeto de jogo. E se clicarmos em cima da Main Camera, veremos uma coisa bem interessante, olha só. Clicamos em cima dela, e aqui no lado direito da tela, na famosa aba Inspector, tem diversos detalhes aparecendo, detalhes que não estavam antes. Então, se clicarmos fora da Main Camera, aqui na aba Hierarquia, a aba Inspector fica vazia de novo, mas se clicarmos em cima da Main Camera, a aba Inspector se enche de informações. Isso aqui acontece porque a aba Inspector é justamente isso, ela é o inspetor do objeto que temos selecionado. Então, olha, sempre que selecionarmos o objeto, ela nos mostrará o nome do objeto e os seus componentes. No caso, os componentes na Unity são basicamente o que permite que adicionemos certos comportamentos nos objetos, né? Por exemplo, a nossa câmera, para que ela funcione como uma câmera mesmo, ela tem um componente chamado Camera. Então a gente adiciona esse componente a um Game Object e tran, ele vira uma câmera e passa a mostrar o resultado na tela. Tanto é que se viéssemos aqui e removêssemos o componente, né, a gente clicasse nas 3 bolinhas e removêssemos, o nosso jogo ficaria sem câmera. E aí não mostraria nada, né? Então vamos apertar Ctrl Z para voltar. E olha só que interessante, na câmera a gente pode configurar uma cor de fundo, né? Aqui está com esse azul, por isso que na aba Game apareceu azul. Podemos configurar o seu tamanho pela opçãozinha Size,
a sua profundidade e tudo mais. Não precisamos entrar em detalhe agora, né? Mas basicamente o componente câmera transforma o objeto numa câmera. Mas temos diversos outros componentes, tipo muitos componentes que facilitam a nossa vida. Temos logo em seguida aqui o Audio Listener, que basicamente permite que o nosso jogo tenha som. Se o seu jogo não tiver uma câmera, nada vai aparecer na tela. E se ele não tiver um Audio Listener, o seu jogo literalmente será um jogo mudo. Porque é esse componente aqui que permite que o som saia na caixa de som ou no fone de ouvido. É por isso que a Unity já cria esses dois componentes aqui automaticamente. E por fim, temos aqui um componente chamado Transform. E é um componente essencial. Tanto é que ele vem em literalmente todos os Game Objects. Não tem um único Game Object que venha sem Transform. Tanto é que a gente não tem como remover ele. Se clicarmos nas três bolinhas, tem até a opção de Reset, né? Para trazer os seus valores todos zerados. Mas não tem a opção de removê-lo. Porque é através do componente Transform que nós conseguimos configurar a posição, rotação e escala do nosso objeto. Então poderíamos, por exemplo, dizer que no eixo X da nossa câmera é 5 e a sua rotação Y é 80. Aí olha, podemos ver aqui na aba Cine que ela ficou toda bugadona, porque alterar o tamanho da câmera e a posição não é uma coisa que a gente faz pelo seu transform diretamente, né? É uma coisa que a gente faz pelo script. Então vamos voltar aqui para zero esses dois valores. Mas basicamente, sempre que você quiser alterar a posição, rotação ou escala de objeto, você acessa esse componente aqui. E você pode fazer isso manualmente, como fizemos agora, mas também pode fazer pelo código, o que é o mais recomendado, né? Então temos o componente Transform que está literalmente em todos os Game Objects. A gente pode alterar a sua posição, ou qualquer desses valores, né, digitando um número específico. Podemos colocar o mouse sobre a letra que representa o eixo e movimentá-lo. E também podemos, já daremos uma conferida melhor, mas podemos usar a Move Tool. Clicando nela, poderemos movimentar no eixo X e no eixo Y. Show de bola! Então vamos rapidamente voltar tudo para o zero, do jeito que já estava aqui. Porque no caso, como eu disse, né, no final da aula estaremos conferindo melhor essa barrinha de ferramentas. Mas é interessante, né, saber que a gente pode alterar tudo diretamente por aqui. E apenas tirando uma dúvida que pode surgir, né, o eixo X é o eixo deitado, né, horizontal. O eixo Y é o eixo de pé, que é a vertical. E o eixo Z representa a profundidade da câmera. É uma coisa que não tem tanta importância em jogos 2D, pois a gente configura a profundidade de outra maneira, mas em jogos 3D a profundidade da câmera importa bastante. Então, esta aqui é a aba Inspector, né, onde temos todos os componentes do nosso Game Object. Que lembrando, se estiver muito cheia, você pode recolher os Game Objects. Você pode clicar aqui na setinha da câmera e se liga. Ela continua existindo, mas não fica mais mostrando todos os seus detalhes. Isso é bem útil quando o seu componente, quando o seu objeto está cheio de componentes. Acreditem em mim. Então temos aqui a hierarquia, Scene Game Inspector. Mas o que são essas duas abas aqui embaixo? Olha, temos a aba Project e a aba Console. Vamos dar uma conferida primeiramente na aba Project. A aba Project basicamente serve como uma janela do seu projeto, pois é justamente nela que a gente vê tudo que temos no projeto. Então, na aba Hierarquia, a gente vê tudo que está na fase atual, mas a aba Project mostra tudo. Então é aqui que vai mostrar todos os sons que temos, todas as músicas, todos os sprites, né, que são as imagens do jogador, do cenário e tudo mais. Vai mostrar os nossos prefabs e tudo mais. Então, tudo que você tiver no seu projeto estará nessa aba Project, que também deve estar muito bem organizada, porque fica uma bagunça num piscar de olhos. Então, como podemos ver, já temos uma pastinha aqui chamada Assets, que é a pasta padrão, né? Que os assets são os elementos que usamos no jogo. E dentro dela temos uma pastinha chamada Scenes, que é justamente onde a gente guarda as cenas do jogo, que são as nossas fases, né? Então aqui na pasta Scenes temos a Sample Scene, que é a cena padrão que já vem com o projeto. Então, quando criarmos outras fases, né, teremos outras cenas aqui nessa pasta. Show de bola!
Então temos aqui assets e scenes, e também temos uma pastinha chamada packages, que no caso é uma pasta que contém pacotes extras que você pode adicionar no seu projeto. No caso, como criamos um projeto 2D, a Unity adicionou todos esses pacotes aqui para que pudéssemos trabalhar em 2D. Se fosse 3D, seriam outros pacotes. Mas aqui a gente não precisa se preocupar em mexer não, é a própria Unity que controla tudo. Então, essa aqui é a aba Project, né? Mostra todo o conteúdo do nosso projeto. Mas para que serve a aba Console? No caso, não confundam a aba Console com console de videogame, PlayStation, Nintendo. A aba Console basicamente nos permite realizar alguns testes no código do jogo. Então, por exemplo, se o nosso código estiver com algum erro, né? Se tivermos errado alguma letra ou algo do tipo, a Unity mostrará o erro nesta aba aqui. Por isso que ela é muito importante, porque se a gente erra qualquer coisa, a Unity já manda uma mensagem aqui, opa, você errou. Então a gente pode ir lá e consertar. E esses erros, às vezes, são bem claros, a gente lê a mensagem de erro e já consegue identificar. Em outras vezes eles são um pouco mais enigmáticos, e a gente tem que gastar uns minutinhos a mais para saber do que eles se tratam. Mas essa é a vida de um programador, né? Olhar para erro e tentar corrigir. E também o Google tá aí para isso, né? Você copia a mensagem de erro, cola no Google, que certamente alguém já teve aquele erro antes e você conseguirá encontrar a solução. Então a aba Console nos permite encontrar erros no código e também realizar alguns testes. Então essas aqui são as abas principais da Unity, mas como eu disse existem diversas outras, né? Nós temos a aba de animação, a aba de tilemap e tal. Mas agora, antes de finalizar a aula, como prometido, vamos conferir esta barrinha de ferramentas que, dependendo da versão que você estiver utilizando da Unity, essa barrinha pode estar aqui na aba Cine, mas também pode estar aqui por cima, né? Abaixo da barra branca da janela, pode estar por aqui. Antigamente ficava aqui, mas se eu não me engano, a partir da versão de 2021 mudou para cá. O que é uma mudança que não faz tanta diferença, né? Mas é da hora, porque agora você consegue movimentar para qualquer lugar da tela, né? Então vamos deixar aqui e vamos conferir essas ferramentas. Como eu disse, nós temos a ferramenta da mãozinha, né? Que quando a gente clica nela, a gente consegue movimentar a tela de um lugar para o outro. Lembrando, a gente não está movimentando a câmera do jogo. A gente está apenas indo para o lado, né? Como se você tivesse uma tabela no Excel. Você fica indo infinitamente, né? Tentando encontrar o fim. Eu sei que você já fez isso. Eu já fiz também. Então, a ferramenta da mãozinha te permite passear pela sua cena. A ferramenta Move Tool nos permite movimentar algum Game Object. No caso, como não tem nenhum selecionado, não dá para movimentar nada. Mas se clicarmos aqui na câmera, né? Que clicar na bordinha é meio difícil, ó. Então, se a gente clicar no ícone da câmera ou selecionar diretamente o seu Game Object na aba Hierarquia, veremos que conseguimos movimentá-la por aqui. E todas as vezes que a gente movimenta por aqui, olha só na aba Inspector, os seus valores de fato são alterados. Ah, da hora. Então, se quiser movimentar um objeto, pode fazer diretamente pela Move Tool. E se você começar a movimentar clicando no eixo e pressionar a tecla Ctrl, você conseguirá movimentar o objeto com muito mais cuidado. Ó, tá vendo que sem Ctrl ele vai livre e com Ctrl ele vai meio que tintim por tintim? Então, ó, se a sua posição inicial for 0, 0 em tudo, para demonstrar melhor, e tentarmos movimentar para cima livremente, acertar algum número é meio difícil. Ó. Vamos tentar acertar o 5 aqui. Ó. A gente fica em 508, 501, 497, é complicado. Mas se a gente movimentar com o Ctrl pressionado, a gente vai aos pouquinhos. Ó. Então é 4, 425, 4,5, 475 e 5. Então, movimentando com o Ctrl apertado é bem mais fácil. Vamos trazer de volta aqui para o 0. Ah, show de bola. Então, ferramenta da mãozinha, ferramenta de mover. Temos agora a ferramenta de rotacionar, né? A Rotate Tool. E essa ferramenta, como vocês podem imaginar, ela serve justamente para rotacionar. Então, a gente pode pegar aqui, né, no eixo verde, que representa o eixo Y, e girar. Pode pegar no eixo azul, que é o eixo Z, né? Quer dizer, se eu conseguir pegar aqui só no azul, né? E também pode pegar no eixo vermelho, que é o X, e com isso ficar girando a câmera. Como eu disse, girar a câmera não é uma ideia muito boa em jogos 2D. Em jogos 3D você vai querer isso, mas não em jogos 2D.
Então a gente pode ver aqui, né, que na sua rotation tá tudo bagunçado. Vamos voltar para zero. A Rotate Tool, ela serve bastante quando você está montando um cenário, né, e quer colocar uns objetos inclinados para deixar mais bonito. Então temos aqui a Rotate Tool e logo em seguida temos a Scale Tool. E no caso nós temos duas ferramentas para escalonar, né? A gente tem a Scale Tool e a Rect Tool, que está logo embaixo. Qual que é a diferença das duas? No caso, as duas ferramentas escalonam, ou seja, elas alteram a escala, que seria o tamanho do objeto, mas a Scale Tool é melhor para escalonar objetos 3D, enquanto a Rect Tool é melhor para escalonar objetos 2D, principalmente interface de usuário. Quando você estiver mexendo aí, né, construindo uma barra de vida, um texto de pontuação, você irá utilizar bastante a Rect Tool. Mas para alterar o tamanho da câmera, a gente não usa nem a Rect Tool, nem a Scale Tool. Essa é uma peculiaridade da câmera, né? Não é muito bom você ficar tentando alterar a sua escala. Para alterar o tamanho da câmera, aqui na aba Inspector, basta vir em Size e mudar aqui. O tamanho padrão dela é 5, você pode colocar 1. Aqui a gente vê que ela fica bem menor. Você pode colocar 35 e, meu Deus do céu, ela ficará muito maior. Mas basicamente isso aqui você não se preocupa agora, né? Você deixa o tamanho de 5 mesmo. E conforme você for montando o seu jogo, se achar que precisa, né, de uma câmera maior, aí você pode simplesmente vir aqui e alterar. Então, temos aqui essas ferramentas e por fim temos a Transform Tool, que é uma mistura de tudo. Aqui a gente movimenta, rotaciona, escala. É uma bagunça total. Eu nunca usei essa ferramenta aqui, porque é muito mais fácil você pegar a ferramenta específica do que ficar clicando aqui e correr o risco de errar, né? Então, essas são as principais ferramentas que temos, e é claro que elas possuem atalhos no teclado. Então, vamos ficar de olho aqui, ó, na barrinha de ferramenta para ver qual ferramenta que é selecionada com qual tecla. Então, se apertarmos a tecla Q, selecionaremos a ferramenta da mãozinha. Se apertarmos a tecla W, selecionaremos a de movimentar. E para rotacionar. R para escalonar. E T para acessar a Rect Tool, né, que escalona elementos de interface de usuário. Então temos Q, W, E, R, T. O que você mais vai utilizar geralmente é Q e W, né? Q para acessar a mãozinha e W para movimentar. E não precisa se preocupar em decorar tudo agora, né? Falar, meu Deus do céu, quanta coisa. Porque esses aqui são elementos que a gente aprende conforme vai utilizando mesmo. Então, se você quiser, pode anotar no caderninho, mas não precisa se preocupar em decorar. Porque conforme você for estudando e principalmente praticando, isso aqui vai ser, da sua própria natureza. Você vai saber direitinho o que você está fazendo. Vez ou outra vai errar, mas é bem mais raro, né? Quanto mais você pratica, mais você aprende. Então, temos aqui a interface da Unity já conhecida. Como eu disse, existem muitas outras abas, mas de início, essas são todas que precisamos conhecer, pois já é o suficiente para começarmos a criar os nossos jogos. Então, uma outra coisa legal que temos de aprender é salvar o projeto, né? Que podemos fazer isso vindo em File e depois em Save ou com o atalho Ctrl S. Isso é extremamente importante porque às vezes a luz dessa casa pode acabar ou a Unity pode crashar por algum motivo e aí você não quer perder todo o progresso, né? Então sempre salvem o projeto. Então, esta aqui foi a aula onde conferimos a interface da Unity e na próxima aula estaremos conferindo como podemos baixar e importar arquivos para utilizar no nosso jogo. E importar do jeito certo. Então, lembrando que, como sempre, no final das aulas eu sempre lembro, além dos cursos gratuitos que temos no canal, também temos cursos pagos publicados na Udemy, com o mais recente sendo este aqui onde criamos um jogo de luta de rua, o famoso Beat It Up na Unity. Então é um curso com mais de 14 aulas, mais de 14 horas e mais de 70 aulas. Olha só que da hora. Dá certificado no final, é acesso vitalício, muito show de bola. Também temos um curso onde criamos um jogo FPS retrô e um jogo de plataforma 2D. Como sempre, os links ficarão na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e também agradeço a todo o pessoal que nos apoia no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no canal.
Então, nos vemos na próxima aula.